Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. Hoje nós vamos tratar de RCNEI, isso mesmo, referenciais curriculares da educação infantil. Referenciais curriculares nacionais da educação infantil, eles ainda são um documento, né, um conjunto de 3 volumes que são cobrados pelas bancas nos concursos públicos e é por isso que a gente vai estudar esse documento. E não é só porque ele é cobrado, não. Ele também é cobrado porque é um documento que ainda está em vigor, ainda está em vigência, a despeito de termos aí à nossa disposição a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Bom, então, em primeiro lugar, a gente não pode se esquecer de que se trata de um referencial e que ainda está em vigor, né? Isso mesmo depois das diretrizes curriculares e da própria base que a gente falou agora há pouco, né? Bem, os referenciais, eles precisam ser entendidos como uma proposta aberta, como uma proposta flexível e eles também são referenciais, portanto, eles não têm um caráter de obrigatoriedade, eles não são obrigatórios. Veja bem, eles não são obrigatórios, mas eles são orientativos. São eles que vão dar orientação, são eles que vão servir para estruturar as propostas educacionais específicas e mais individualizadas, conforme cada região do nosso país, né? Cada estado, cada região dentro do seu estado, na sua especificidade do município, da localidade. Então, o RCNEI, ou Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, se trata de um documento que aponta para uma grande conquista nacional em relação à educação infantil, que é a partir da LDB, da Constituição e outros ordenamentos legais, né, que o RCNEI vai mostrar claramente a posição do MEC de dar valor, de atribuir importância para a educação infantil como integrante já da primeira etapa da educação básica, que é a educação regular. E nesse sentido, a educação infantil é um marco, né, legal, que ela deixa de ser esse caráter assistencialista e passa a fazer parte aí da educação infantil, compondo aí a educação básica como um todo, né, a primeira etapa aí da educação básica. Então, essa questão da legalidade na educação infantil foi um grande reconhecimento, né, e não só a partir da LDB, mas também já a partir da Constituição. Só isso já garante aí uma grande vitória para a educação infantil. Mas a gente tem também essa questão da qualidade desses serviços, a qualidade da educação infantil, e isso não pode ficar de fora. Não basta colocar a educação infantil dentro da educação básica, mas de ofertá-la com qualidade. E esse é o grande mote de ter sido criado, elaborado os referenciais curriculares. Eles estão em busca, o grande objetivo é a qualidade dessa educação infantil. Bom, em certa medida, se a gente olhar aí para os referenciais, a gente vai perceber que eles têm características de um veio assim mais da psicologia, sabe? Umas características mais psicologizantes. Ela vem construindo aí esses referenciais, uma linha condutora que vem construindo aí esses referenciais, é uma linha fundamentada no construtivismo, né? Na proposta, no modelo construtivista. Bom, de qualquer forma, o documento ele vai servir para quê? Para subsidiar, para instrumentalizar os mais diferentes profissionais da educação. E todos eles que trabalham diretamente com as crianças. Gestão, coordenação, professores, auxiliares, enfim,
quaisquer colaboradores que trabalhem diretamente com as crianças. E tem mais, os RCNEs, né, os referenciais curriculares para a educação infantil, eles têm objetivos bem claros, parâmetros mesmo, que servem para as políticas públicas educacionais. E ele vai subsidiar também a elaboração e a criação e o pensamento de materiais didáticos, de estratégias metodológicas, de avaliação, enfim, ele possibilita aí ampliação de estabelecer critérios de qualidade que sejam realmente efetivos e que levem ao crescimento e à valorização da educação infantil. Documento ainda é extremamente importante porque ele respeita e ele valoriza a pluralidade e a multiculturalidade que tem no nosso país, servindo de base para qualquer localidade. Bom, a gente viu que o RCNE, né, o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, ele tem uma base, uma perspectiva socioconstrutivista, certo? Ó, socioconstrutivista. Bem, com esta visão, né, com esta perspectiva socioconstrutivista, é extremamente importante a concepção de criança e extremamente importante também a concepção de brincar, né? Do brincar, o brinquedo, eles assumem aí um papel bastante importante. A criança, no entendimento do RCNE, a concepção de criança é de um ser ativo, tá? É um ser participativo. Ó, participativo, certo? Porque é também, né, esse entendimento do construtivismo, do socio-interacionismo, ou seja, essas bases da psicologia genética, né, da psicologia de Vygotsky, de Vallon, de Piaget, que trazem né, esse entendimento e essa importância, essa relevância para a ação da criança. Então, a criança é um ser ativo porque ela tem ação, porque ela tem participação. A gente pode dizer, inclusive, que o RCNE já é o embrião daquilo que a gente chama hoje, né, nos documentos mais atuais, de protagonismo, tá? Então, ó, um protagonismo das crianças já são pensados aí desde a elaboração dos RCNEs, né, dos Referenciais Curriculares Nacionais. Então, essa criança é um ser ativo, protagonista, autodeterminado. Ela vai participar do seu desenvolvimento, ela vai participar do próprio desenvolvimento e também do desenvolvimento dos seus pares, de outras crianças que estiverem ali interagindo. Agora, concepção de brincar, de brinquedo, também é muito importante, porque esse brincar não se entende mais, a partir aí dos RCNEs, né, que essas brincadeiras sejam só mecânicas, que essas brincadeiras não envolvam outras questões. Elas envolvem, sim, questões extremamente relevantes, importantes, e vão tratar de aspectos cognitivos e também de aspectos afetivos. Afinal de contas, os referenciais curriculares nacionais, quando eles estão trazendo essa questão, né, do protagonismo, essa questão da importância da criança, eles também estão trazendo esse olhar para a criança como um todo, né? A ideia da criança como um ser completo que é. Ser completo, ele vai participar em várias situações, sejam elas envolvendo questões emocionais, lógicas, né, de pensamento lógico, de raciocínio lógico, de inteligência, de questões de ordem de matemática, questões de ordem emocional. E, evidentemente,
questões relacionais, questões de qualidade, situações da vida prática, né, do dia a dia, que são capazes já de resolver. As crianças são capazes de viver e de desenvolver nas questões do dia a dia. Todas essas ações estão presentes na escola, mas estão presentes na vida dessas crianças desde o momento que elas nasceram. Mas que também dentro das creches e das pré-escolas têm que ser valorizadas e desenvolvidas. Então, tanto conhecimento físico, conhecimento lógico, matemático, conhecimento social, são questões extremamente importantes que devem ser valorizadas e trabalhados dentro das escolas de educação infantil. Outra coisa muito importante que os RCNEs trazem para a gente é a resolução de problemas, tá? Deixa eu marcar aqui para vocês. Ó, é a resolução de problemas, tá? Ó, problemas. Por que que isso é algo tão importante, relevante e a gente precisa, inclusive, assinalar aqui, até como palavra-chave, né, para você depois se lembrar na hora da prova? Porque essas resoluções de problemas vão proporcionar aprendizagem para as crianças. A gente vai entender o problema como qualquer situação para a qual os conhecimentos que a criança tem não são suficientes para a resolução daquela situação. Ou seja, são desafios, ou seja, são problemas que vão exigir uma busca de procedimento, a construção de novos saberes, ou seja, é alguma coisa que vai mobilizar as crianças para resolver aquela situação, aquele impasse. Então, os RCNEs, eles têm 3 volumes. E nesses 3 volumes, eles propõem aí essa exposição de ideias para criar procedimentos de resolução de problemas, para confrontar, para argumentar, procurando o quê? Sempre validar um ponto de vista, antecipar um resultado, uma experiência não realizada, ou seja, propor a reflexão e principalmente a ação por parte das crianças. Bom, outra coisa extremamente importante que a gente deve assinalar aqui dos RCNEI, né, é pensar e entender a questão dos erros, né, e a questão da avaliação. Avalia-se, não avalia-se, avalia-se sim, né? E a avaliação tem um caráter extremamente importante na educação infantil. Agora, em relação a erros, são tidos pela concepção construtivista e outras, né, que a gente tem aí à disposição, os erros são vistos como uma oportunidade de acertos, são vistos como uma hipótese, certo? Como uma hipótese de pensar, de raciocinar. Então, os erros são extremamente importantes e eles precisam ser incentivados, tá? Os erros precisam ser incentivados, já desde a educação infantil, né? Incentivados, porque quando a gente aceita o erro, a gente está oferecendo condições para o acerto, né? Então, seria uma oferta de condições para o acerto. Ok? Então, entendendo o erro dessa maneira, o erro deixa de ter aquele caráter pejorativo, aquela coisa de o erro está errado, né? O erro tem que ser desprezado, o erro não tem que ser visto. Não, o professor da educação infantil tem que entender que o erro é uma possibilidade de acerto, que o erro é uma hipótese que aquela criança chegou naquele momento. Portanto, tem que ser valorizado, tem que ser respeitado, porque é a partir dali que a criança vai construir o seu conhecimento, vai construir a partir dessas bases, né? Vai construir outras bases para outros conhecimentos. Então, com essa proposta, o documento, né, o RCNEI, ele incentiva que a criança sempre tome decisões,
né? Ela é produtora do conhecimento, então ela vai ter que tomar decisão. E ela vai tomar decisão a partir das hipóteses que ela elaborar. E não simplesmente ela vai ser uma pessoa que vai acatar regras e executar instruções ou simplesmente cumprir tarefas, né? O professor ordena determinada ação, a criança vai lá e cumpre. Não, a criança não tem que ser cumpridora de tarefa, ela tem que pesquisar, ela tem que ser desafiada a raciocinar, ela tem que ser desafiada a construir esse conhecimento. Então, todas essas propostas, e inclusive essas outras que eu falei agora há pouco, né, sobre o brincar, que pressupõe a brincadeira, o lúdico, né, nessa ação. Afinal de contas, o brinquedo e também pelas brincadeiras, as crianças vão desenvolver o raciocínio de uma maneira lógica, né, de uma maneira desafiadora. São situações que vão poder, que as crianças vão poder confrontar diferentes pontos de vista dela mesma, anterior, numa outra hipótese, e confrontar, inclusive, o ponto de vista de outras crianças diante daquela situação. Então, isso tudo vai propiciar que a criança o quê? Que ela reflita, que ela veja outra ação como possibilidade, e ela vai pensar também em jogar e em participar de outras maneiras, de outras formas. Então, tudo isso, evidentemente, vai auxiliar na construção do conhecimento e condições para a aprendizagem em diferentes áreas do conhecimento. Outra coisa, ideia que a gente pode tirar grande aí desse documento, né? Que a participação ativa das crianças, ela está relacionada à atividade mental e envolvimento com o ponto de vista da criança. E isso precisa ser respeitado. O professor precisa incentivar isso. Então, para uma criança pequena, a participação ativa geralmente significa o quê? Atividade física. É muito tônus que ela tem ali, né? Então, ela precisa de muita atividade física. Um pouquinho mais tarde, né, posteriormente, a criança tende a se ocupar um pouco mais com aquilo que elas mesmas fazem, né? Ou seja, com a questão do jogo, com a questão da jogada, ela jogando, né, jogando a bola, interagindo. Já numa fase um pouco mais avançada, né, na fase seguinte, elas começam a observar como é que se envolvem as ações dos outros colegas, né, dos coleguinhas e delas mesmas. E aí elas começam a interagir socialmente já com interesse. Ela começa a observar e ela vai participar com um interesse proposital, né? E aí elas estão o quê? Mentalmente envolvidas e também criando estratégias para chegar nos próprios objetivos. Então são crianças já numa fase que elas vão buscar outras crianças para auxiliarem ali naquela resolução de problemas. Bom, tudo isso a gente está falando, pensando, né? Essa questão do protagonismo, a questão do brincar, do envolvimento e do erro. E a gente tem que entender também, né, que tudo isso envolve também, principalmente, o quê? A avaliação. A avaliação, ela pressupõe muitos e variados, olha, variados instrumentos de avaliação. Por quê? O professor não pode ficar restrito a um instrumento, a uma forma de avaliar, especialmente na educação infantil. Então, a avaliação vai pressupor diálogo e vai pressupor outra questão extremamente importante na educação infantil, que é a observação, ou seja, é o professor observando, né? É o professor enxergando os estudantes e entendendo que o erro faz parte, portanto, o professor tem que observar e buscar nessa observação qual foi o caminho que o estudante chegou, né, que aquela criança chegou naquela resolução daquele problema. E aí propor outras situações desafiadodoras para sair daquela situação, né? Então, as respostas das crianças, elas vão sempre explicar
da onde é que veio aquele raciocínio, da onde veio aquele pensamento, ou seja, são pontos de vistas que vão apontar, mostrar a conduta que foi escolhida pelas crianças, né, para resolver aqueles problemas. E tudo isso vai ser o quê? Elemento que vai ajudar, que vai auxiliar o professor a compreender como é que aquelas crianças estão pensando, se que elas já sabem, o que elas já conseguiram significar e aqueles conteúdos que estão sendo trabalhados. Bom, agora que a gente já viu aí algumas questões, alguns conceitos básicos dos RCNEs, a gente já está pronto aí para resolver a questão. Vamos ver como é que as bancas cobram esse tipo de conteúdo nos concursos e vamos lá resolver a questão. Bora lá? Aí, vamos escrever, né? Pegar aqui uma ponteira vermelha, vamos lá, ó, 2021, FEPES, Prefeitura de São José, Santa Catarina, professor de Educação Infantil Municipal. Analise o texto acerca das questões que abarcam a história da educação infantil no Brasil. Em 1998, o Ministério da Educação, MEC, e o Conselho Nacional de Educação, CNE, formulam dois documentos importantes. Olha, tá falando aqui de dois documentos, tá? Um é as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, DCNEs, né, de caráter e o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, RCNEI, que a gente acabou de ver, com fim, que foi colocado à disposição individualmente para cada profissional com o intuito de ser usado no trabalho cotidiano e discutido com seus parceiros. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. Então, veja, tá falando aqui que são dois documentos, né? As DCNs e as RCNs, né? Da educação infantil. Então, tá falando de DCNEs, né? DCNEI e tá falando de RCNEI, certo? Nós vimos hoje os referenciais curriculares nacionais, não vimos as diretrizes, mas vamos ver, a gente consegue resolver. Vamos lá. Formativo e mandatário. Bom, primeira coisa que a gente começou a falar é que os RCNEs não são mandatários, né? Eles são uma referência, eles são uma sugestão. Eles estão aí para subsidiar o trabalho dos profissionais que vão atuar diretamente com as crianças. Então, não é a nossa alternativa correta, porque ele não é mandatário. Consultivo e deliberativo, bem, o nosso documento RCNEI, nós já vimos que ele também não é deliberativo, porque ele não vai determinar algo a partir de um pensamento, né, a partir de uma discussão. E as diretrizes a gente também sabe que não são consultivos, né? Letra C, meritocrático e consultivo? Não, os RCNEI também não são consultivos e as DCNs, né, da educação infantil, muito menos meritocrática, né? Não é por mérito que se tem esses documentos. D, mandatário e meritocrático. Meritocrático não, os RCNEs também não são meritocráticos porque não tem esta questão da meritocracia, tá? E as DCNs, sim, são mandatárias, né? As diretrizes curriculares nacionais, elas são obrigatórias, sejam da educação infantil, seja do ensino fundamental, mesmo do ensino médio, tá? As diretrizes, elas são mandatárias, sim, mas as RCNEs não são meritocráticos. Mandatários e instrumental e didático. Perfeito, é isso que vai determinar, sim, o que são os nossos RCNEs que nós vimos até agora. Então, afirmamos com certeza que a nossa alternativa correta é a alternativa E, colocando aqui, né, as DCNs como mandatários e os
RCNEs como instrumental e didático. Essa estava fácil também, né? Bora lá resolver mais uma? Olha lá, questão número 2, 2022, IBFC, monitor educacional. Leia com atenção e assinale a alternativa que preenche incorretamente, tá? Então, a gente está procurando a questão errada. A lacuna. As intervenções educativas, tarefa disposta na formação pessoal e social do Referencial Curricular Nacional, Brasília, 1998, consideradas auxílio para o sucesso por parte das crianças na realização de algumas ações, são, vamos lá, A. Conhecer as possibilidades de cada uma e delinear um planejamento que inclua ações ao mesmo tempo desafiadoras e possíveis de serem realizadas por elas. Bom, isso aqui a gente viu que é uma situação que está correto, né? Os referenciais, eles falam que a gente tem que propor situações desafiadoras, resolução de problemas, né? E que sejam possíveis. Então, tá correto, não é a nossa alternativa. B. Propiciar situações em que as crianças possam fazer algumas coisas sozinhas, né? Ou com pouca ajuda. Perfeito. É a autonomia, é o protagonismo, tudo aquilo que a gente já viu. C. Os professores devem resolver os problemas colocados para as crianças. Os professores têm que resolver os problemas? Não, né? Então, certamente é a nossa alternativa aqui correta dessa questão. Mas vamos ver a última afirmativa, né? D. Elogiar as conquistas das crianças, explicitando a elas a avaliação de como seu crescimento tem trazido novas competências. Isso também é uma ação que deve partir do professor ali para incentivar esse protagonismo das crianças, né? Para incentivar a ação delas, né? Portanto, nossa questão de número 2, a alternativa correta para a gente gabaritar é a alternativa C. Vamos lá resolver mais? Vamos aí resolver a terceira? Olha aí, 2021, a MEOESC, Prefeitura de Palma Sola, professor de Educação Infantil. Reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários que constituem a etapa da educação infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento são sequencialmente organizados em grupos por faixa etária que correspondem aproximadamente às possibilidades de aprendizagem e às características do desenvolvimento das crianças. A gente viu esses três grupos agora há pouco, quando a gente falou quando a gente estava tratando, né, ali, daquele momento que a criança tem muito mais o foco no desenvolvimento motor, depois, quando ela já torna o olhar para ela mesma, então começa a se enxergar como protagonista, e o terceiro momento que essa criança está um pouquinho mais desenvolvida, ela já vai olhando e interagindo com os demais. Então, a gente identificou aí os grupos, né? E a BNCC trata essas faixas etárias com bastante critério, né? Colocando em bebês, né? Bebês, daí fala crianças bem pequenas, e o terceiro grupo, crianças pequenas, tá? Crianças pequenas. Bom, vamos ver as nossas alternativas, tá? Em quantos grupos, nossa, não estava nem pedindo aí a definição, né? Mas quantos grupos esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento são sequencialmente organizados? Em 2? Não. Em 4? Não. Em 5? Não. Mas são organizados em 3 grandes grupos de desenvolvimento. Portanto, nossa alternativa correta, essa também estava fácil, hein? Alternativa D. Bora lá resolver mais? Vamos lá? A nossa última questão do dia, ó.
ou da noite, ou da tarde, não sei que hora você está assistindo, né? Ó, 2021, a MEOESC, Prefeitura de Paraíso, Santa Catarina, Educação Infantil. As afirmativas abaixo estão relacionadas ao Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, RCNEI. Está incorreto. Nós estamos procurando a errada. O que se afirma em A. Um conjunto de reflexões de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticas para os educadores que atuam diretamente com as crianças de 0 a 6 anos, respeitando seus estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira? Correto. Aí você vai falar assim para mim, professora, mas olha, tá falando aí crianças de 0 a 6, sendo que a gente sabe que a educação infantil, né? A educação infantil é de 0 a 5 anos, certo? 6 anos é o primeiro ano do ensino fundamental. Então, essa questão está errada por causa da idade. Eu vou te falar, não, essa questão não está errada por este quesito, né? Por conta de estar aqui marcando 6, porque é desta forma que está no referencial. Porque quando o referencial foi escrito, foi pensado, foi elaborado, foi criado, lá em 1998, o MEC ainda não tratava do ensino fundamental de 9 anos. Portanto, a educação infantil, sim, ela ia do 0 aos 6 anos. E é isso que está no documento. Então, no RCNEI, educação infantil ainda é tratada de 0 a 6 anos, tá? Então, cuidado para você não cair em pegadinha na hora da prova, tá? Vamos ver as outras questões. O RCN para a educação infantil é composto de 3 volumes que pretendem contribuir para o planejamento, desenvolvimento e a avaliação de práticas educativas, além da construção de propostas educativas que respondam às demandas das crianças e seus familiares nas diferentes regiões do país. Perfeito, é isso mesmo. Vocês me viram falando a todo momento dos 3 volumes, né? E os RCNE estão aí para isto, tá? Para contribuir, para agregar com todos que vão lidar diretamente com as crianças. C. O Instituto, instituído a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, da LDB, de 1996, o referencial curricular foi desenvolvido para aproximar a prática escolar às orientações expressas nas diretrizes curriculares nacionais. Perfeito, ele veio aí para isso mesmo, tá? Ele está aí para isso, para operacionalizar, para subsidiar, para auxiliar, para contribuir para a prática do dia a dia. É isso aí. Então, nossa alternativa, só nos resta mesmo a alternativa D, mas vamos ver lá como é que ela tá, né? Ó, de acordo com o Ministério da Educação, o MEC, o RCN, né, Referencial Curricular Nacional, ou RCNEI, elaborado em 99, é um manual a ser seguido, devendo ser compreendido como uma ferramenta de estímulo à reflexão? Não, essa afirmativa está totalmente incorreta. Primeiro que ele não é de 99, segundo que ele não é um manual a ser seguido. Não é um manual a ser seguido, né? Ele é uma referência, tá? A ser compreendido como uma ferramenta de estímulo à reflexão? Não, não é de estímulo à reflexão. É uma ferramenta que vai subsidiar a ação pedagógica. Então, não é o que condiz com o referencial curricular nacional. Portanto, a nossa alternativa aqui é realmente a alternativa D. Essa também estava fácil. Quer dizer, fácil. Aí podia gerar aí um conflito, mas você já entendeu que isso aqui está no documento, portanto, tem que ser criteriosamente pensado. Então, quando tiver uma questão que colocar segundo RCNEI, segundo Referencial Curricular Nacional, e colocar a idade como 0 a 6, tá correto, viu? Cuidado, para você não cair em pegadinha depois. Tudo bem? Bom,
Tá chegando por aqui, não está inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser avisado quando chegar um vídeo bacana aí no canal, tiver disponível para você estudar. E já sabe, dá seu like, dá seu joinha, porque essa aula aqui, esse vídeo foi feito e pensado com bastante carinho para você. Tudo bem? Um beijo grande, até a próxima!